Olá pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com as origens da receita de capital. Trabalhamos já com as origens da receita corrente e agora vamos entrar nas nossas receitas de capital. Bom, nós já falamos lá atrás, a origem é o segundo dígito, é a subdivisão das categorias econômicas, então eu consigo fazer um detalhamento maior ali dentro das categorias. Lá nas receitas correntes eu tenho aquela subdivisão do tri, co, pais, trans, outras receitas correntes. E aqui eu tenho a nossa outra subdivisão, que também vai formar um mnemônico, também já vou colocar ali para vocês, tá? Bom, nós temos aqui, pessoal, né, o nosso mnemônico alô, alô, amor, trans, outras receitas de capital. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, vou começar com a operação de crédito com vocês, tá? A operação de crédito é um ingresso proveniente de colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e financiamentos. Então, quando o poder público ele emite e vende títulos públicos, né, a União é a única que pode emitir títulos e colocá-los à disposição, tá? Os estados e municípios e DF não podem. Então, a colocação de títulos públicos pela União no mercado e contratação de empréstimos e financiamentos, isso aqui é operação de crédito, é a União se endividando, beleza? Gabi, por que os empréstimos compulsórios estão ali em vermelhinho? Porque nós consideramos o empréstimo compulsório aqui dentro de AFO, de direito financeiro, como uma operação de crédito. Então, quando você estuda o direito tributário, você vê que lá o empréstimo compulsório é considerado como um tributo, beleza? Mas aqui isso não acontece. Aqui o empréstimo compulsório é considerado como uma operação de crédito, beleza? Porque mesmo que exista ali a compulsoriedade, você pega aquele valor, mas precisa devolver depois, tá bom? Então, nesse cenário, operação de crédito aqui. Nós temos, pessoal, alguns pontos da matéria que se relacionam com a operação de crédito. Então, nós podemos ter na lei orçamentária anual uma autorização para já contratar a operação de crédito, ainda que seja por aro. Nesse cenário, essa ideia de possibilidade de autorização na LOA de contratação de operação de crédito, né, essa possibilidade de autorização para contratar, isso é exceção ao princípio da exclusividade. Isso aqui sempre vem em prova, beleza? E de acordo com a nossa regra de ouro, que é o artigo 167, inciso 3 da Constituição, é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, a regrinha da operação de crédito que nós temos é que a operação de crédito, obrigatoriamente, tem que estar limitada ao montante da despesa de capital. Minhas inversões financeiras, meus investimentos, minhas transferências de capital, enfim, né? Todo o meu montante da despesa de capital tem que estar aqui limitado à minha operação de crédito. Eu não posso ter um valor de operação de crédito que exceda a despesa de capital. Por qual razão? Para eu não pegar esse excesso aqui e financiar a despesa corrente. Porque não faz sentido nenhum. Então vamos fazer o raciocínio assim. Você aí na sua casa, você vai financiar a compra aí de um carro ou de um apartamento, tá? Nesse contexto, você vai lá no banco e ao invés de pegar exatamente o valor do carro, porque daí você faz o financiamento no exato valor do carro, correto? Correto. E vai pagar parcelado. Mas você fala assim, não, eu quero financiar um pouco mais. E você pega 10 mil a mais, tá? E você não tem no que investir esses 10 mil a mais. Então você pegou lá emprestado um valor a maior do que o investimento que você vai fazer. O que você vai fazer com esse 10 mil a mais? Se você não tem um planejamento, você pega esse 10 mil e você paga suas contas de água, luz, telefone, mercado, né? Você simplesmente queima esse dinheiro, sendo que você está pagando juros, correção monetária, demais encargos em cima desse valor que você emprestou. Então, o objetivo aqui dessa regra é exatamente esse. É dizer assim, meu filho, você vai pegar valor emprestado? Beleza, você pode pegar.
Só que limita esse valor à tua despesa de capital, que é o teu investimento ali, que é você está construindo bens de capital pagando juros e encargos. Tudo bem, eu aceito. Agora, você exceder esse montante para pagar tuas despesas de pessoal, encargos, luz, telefone, água, internet e consumo, isso é ridículo. Então eu não permito que isso aconteça, tá? Então essa que é a ideia aqui. Não pode exceder a despesa de capital, porque caso contrário, se exceder, vai aplicar em despesa corrente, tá? E aí, pessoal, nós temos uma exceção. Pode exceder caso o Poder Legislativo, por maioria absoluta, permita esse excesso como crédito suplementar ou especial com uma finalidade precisa. Aí eu já sei exatamente para que aquilo vai ser utilizado. Tá? Então, por meio de um crédito suplementar ou especial, você excede o montante da despesa de capital, mas eu já tenho uma finalidade vinculada a esse crédito aqui. Daí eu posso, mas por maioria absoluta. Por maioria absoluta. Beleza? Maravilha. Então, passando aqui para frente, nós temos a alienação de bens. Então, falamos da operação de crédito, agora nós entramos na alienação de bens, que é a venda do bem. Não se confunde com o aluguel do bem, né? Sempre falo isso também. A gente tem lá o aluguel na receita patrimonial, a exploração contínua do patrimônio. Isso não se confunde com a alienação, que é a venda do bem, a desincorporação do bem do meu ativo, tá? Maravilha. Esse valor de alienação de bens, ele é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. Então, nós temos ali a desincorporação daquele ativo. Os ganhos com a alienação de bens. Pessoal, isso aqui já caiu em prova. Nas classificações orçamentárias, independente de perda ou de ganho na alienação, a receita bruta da venda é classificada em alienação de bens. Então, você não vai ter que olhar nesse momento da classificação orçamentária, você não olha se teve lucro, se teve prejuízo, se aquilo vai poder ser contabilizado como uma receita de alienação ou não. Não, simplesmente o valor que entrou pela alienação, independentemente se eu tive lucro, se eu não tive, se foi uma merda de uma venda ali, né? Enfim, independentemente disso tudo, você coloca o valor auferido na receita de alienação de bens e ponto final. Quem vai se preocupar com o ganho, com a perda, com não sei o que lá, quem vai se preocupar com isso é a contabilidade, é o setor contábil daquele poder público. A parte orçamentária, a gente precisa classificar e a classificação vai ser a alienação de bens e ponto final, beleza? Maravilha. Pessoal, outra coisinha que às vezes vem em prova, que é uma situaçãozinha peculiar aí. O bem oriundo de doação, ele será classificado como receita de capital apenas quando for vendido. Porque o bem, quando ele é incorporado ali no patrimônio, ele não é colocado como uma receita de capital, tá? Então, digamos que uma pessoa tinha um patrimônio muito grande e ela deixou uma casa dela para fazer uma escola de ensino infantil, né? Uma casona que ela tinha enorme, com um jardim enorme, e aí ela doou aquilo para o município, por exemplo, para fazer ali ensino infantil, uma creche, sei lá, né? Você tem ali que no momento em que essa doação entra no patrimônio do poder público, não é receita de capital naquele momento. Você só vai colocar isso como receita de capital efetivamente quando for vendido esse patrimônio. Então, digamos, não tem interesse no momento, eu vou ter que vender isso aqui para fazer dinheiro, para fazer o que eu efetivamente quero. Então, nesse caso, nós contabilizamos no momento da venda daquele bem a receita de capital, tá? Maravilha. Amortização de empréstimos, pessoal. Isso aqui é receita de capital. É o retorno de um empréstimo. Nós tivemos a concessão do empréstimo antes, né, no momento anterior. Quando eu concedo o empréstimo, eu estou fazendo o quê? Inversão financeira, tá? A classificação da concessão do empréstimo é inversão financeira. Quando nós temos o retorno do empréstimo, né, a pessoa que estava me devendo me paga poder público, eu tenho ali a amortização dos empréstimos anteriormente concedidos. Então, este retorno entra na receita de capital. Beleza? Maravilha. As transferências de capital, conforme eu já falei lá na transferência corrente, aqui segue a mesma ideia,
são ingressos de outros entes, de outras entidades, né? Então, outro ente, outra entidade está passando um valor ali para aquele destinatário e será efetivado mediante condições pré-estabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital. Então, foi o que eu falei. Se o destino daquela transferência é a aplicação em despesa de capital, então eu recebi uma transferência de capital. Se o destino daquela transferência é uma despesa corrente, então eu recebi uma transferência corrente, tá? Outras receitas de capital, aquele residualzão, né? Não tenho como colocar nas demais origens, então eu taco ela aqui nessa outras receitas de capital. Exemplos: integralização de capital de empresas estatais, resultado positivo do Banco Central, remuneração de disponibilidades do Tesouro, entre outros. Mas as bancas, isso aqui é retirado do Manual Técnico Orçamentário, as bancas, quando elas cobram as outras receitas de capital, elas normalmente ficam atreladas a esses exemplos aqui, tá? Então, são aí exemplos que você precisa levar para efeitos de prova. Aqui eu preciso que você tome um cuidado absurdo, né? E que você abra seus olhos neste momento. Então, se você está aí voando, pensando na morte da bezerra, o que você vai fazer no final de semana, neste momento você olha para mim, porque eu preciso da sua total atenção aqui comigo, tá? Então, olha só. Nós temos um problema dificílimo na hora da prova, que é a cobrança da amortização de empréstimo e da amortização da dívida. Eu recebo essa dúvida aqui direto, tá? Eu sempre vem alguém me perguntar, mas por qual que é a diferença? Não consigo entender, botei tudo no mesmo bolo. Pessoal, a amortização de empréstimo, o poder público é credor. Aqui, o ente público, ele é credor. Ele está recebendo aquele valor que ele emprestou anteriormente. Aqui na amortização da dívida, o ente, pessoal, é devedor. Isso aqui, a amortização da dívida, é despesa de capital. É despesa de capital e na Lei 4.320, isso aqui é transferência de capital. Transferência de capital, tá? Por sua vez, a amortização de empréstimos ali, que nós acabamos de ver, o ente é credor, então ele recebe esse valor na origem. Então, recebe o valor na origem à amortização de empréstimos. Na origem à amortização, que é uma receita de capital. Receita de capital, tá? Aqui, esse é o pulo do gato na hora da prova. A amortização de dívida, ó lá, o D. Tem o D. A amortização da dívida tem o D. D de devedor, D de despesa de capital. D de devedor, D de despesa de capital. Ente público pagando a dívida, pagando a sua dívida. A amortização de empréstimo não tem o D, não tem o D. Então, o poder público aqui é credor. Ele está recebendo aquilo na receita de capital, na origem, a amortização de empréstimos. Beleza? Pelo amor de Deus, tomem cuidado com esse tipo de cobrança. Isso aqui sempre vem. Numa prova ou na outra vem. Pula uma, vem na outra. Pula duas, vem na outra. Isso aqui vem desde que eu estudo lá em 2014. Isso vem até hoje, tá? Então aqui é aquela coisa de sempre. Recebimento do principal da dívida e recebimento de juros sobre a dívida. Outro ponto que você tem que ficar aí com o olho bem aberto. Principal da dívida, pessoal, a gente recolhe isso aqui na origem, amortização de empréstimos, que é o que a gente acabou de ver ali atrás. Isso aqui está na minha receita de capital, beleza? Então, recebimento do valor principal do valor que eu emprestei, eu recebo na origem amortização de empréstimos na receita de capital. O recebimento de juros sobre dívida, ou seja, juros sobre os empréstimos ali que eu concedi, tá? Aqui não, aqui deixa eu só arrumar, né? Juros sobre empréstimos. Então, recebimento dos juros sobre os empréstimos, o que eu tenho aqui? Eu tenho receita de serviços, que eu falei para vocês que eu ia falar mais para frente. Receita corrente, tá?
Eu peço desculpa pelo meu garrancho aqui, mas é porque a minha tela ela é pequena e eu não tenho como encostar minha mão para escrever. Então eu tenho que escrever com a minha mão no ar, assim, sabe? Então imagina você escrevendo com a mão no ar aí. Dá um desespero aqui em mim, tá? Porque eu gosto de fazer com a letra bonita, mas não consigo, tá? Só fiz esse adendo aí para vocês entenderem por que eu escrevo garranchado assim. Porque eu fico escrevendo assim, ó. Então é isso. Receita corrente, receita de serviços para recebimento de juros sobre empréstimos anteriormente concedidos. Já o recebimento do valor principal da dívida é na amortização de empréstimos, receita de capital. Esses dois quadrinhos aqui, pessoal, vocês precisam muito copiar eles e colocar na parede do quarto, na parede de qualquer lugar aí que você estuda, tá? Por quê? Porque isso aqui vem bastante em prova. E essa diferença, ela várias vezes faz aí o pessoal escorregar na questão, tá? Maravilha, vamos treinar um pouquinho aqui. FGV 2022, no que diz respeito à categoria econômica, as receitas orçamentárias podem ser classificadas em receitas correntes e receitas de capital. Nesse sentido, analise as receitas a seguir. Assinale a opção que apresenta as receitas de capital. Bom, vamos lá. Eu lembro lá do mnemônico, o trico, paz, trans, outras receitas correntes. Isso aqui são as receitas correntes. E o alô, amor, trans, outras receitas de capital e o superávit do orçamento corrente, ali que está fora do mnemônico, como as receitas de capital. Então vamos lá. Receita patrimonial é receita de capital? Não, é receita corrente. Olha lá, patrimonial está aqui. A alienação de bens. A alienação de bens é receita de capital. Impostos e contribuições de melhoria. Impostos e contribuições de melhoria estão onde? Aqui na receita do tributária. Então, corrente. Receita industrial. Industrial está aqui, ó, corrente. Operação de crédito é o O, tá na receita de capital. Receita de serviços é o S, tá na receita corrente. Então, gabarito 2 e 5, apenas receitas de capital. FGV 2021, a receita pública pode ser classificada como corrente de capital. Nesse sentido, assinale a opção que indica somente receitas de capital. Então, a gente tem que pensar sempre no mnemônico. Alô, amor, trans, outras receitas de capital. Vamos lá. Tributário e serviços. Não, receita corrente. Alienação de bens e receita patrimonial. A patrimonial é receita corrente. Receita industrial e contribuições. Não, as duas correntes. Receita agropecuária e outras receitas operacionais. Agropecuária é corrente e outras receitas operacionais não existe aqui na nossa classificação. Letra E. A amortização de empréstimos e operações de crédito. A amortização de empréstimo e operação de crédito. Letra E, o nosso gabarito. E é isso, finalizamos aqui este bloquinho das origens das receitas de capital. Nós temos aí menos origens nessa categoria econômica, mas é bastante importante que vocês saibam aí as peculiaridades delas também, tá bom? Então é isso, só peço que não confunda, né, novamente aí, não confunda a alienação do bem, que é a venda do bem, com o aluguel do bem. A alienação, eu retiro aquele bem do meu patrimônio, faço a entrega para quem comprou e entra um valor no lugar e com esse valor eu vou aí investir em outra coisa, tá? O aluguel do bem, o bem está no meu patrimônio, eu fico explorando ele continuamente, recebendo aluguéis aí de maneira contínua também, tá bom? Maravilha, então, eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo bloco. Até!